a diretora do Flamengo, né, se desculpando pelo post lá contra os nordestinos, né? A Ângela Machado, que é a esposa do Landim, né, se desculpou nessa quinta-feira pelo post que publicou o ataque lá aos nordestinos, né? A mensagem com o pedido de perdão foi compartilhada no Instagram dela. E aí eu vou ler aqui a mensagem que estava lá. Peço desculpas pelo meu erro e reconheço e respeito o processo democrático. Não, isso não começou aqui. Espera aí. É porque não... Aqui, pronto, achei. Me chamo Ângela Machado, nascida e criada em Aracaju, Sergipe, onde vivi por mais de 28 anos. Lá ainda vivem minha mãe e parentes, além de muitos amigos sergipanos. Tenho muito orgulho da minha cidade e de ser nordestina. Ao menos 3 vezes por ano, vou com meus filhos e meu marido para a minha cidade natal, além de outras cidades do Nordeste. No último fim de semana, após as eleições, circularam muitas postagens com reclamações sobre o resultado das urnas. Não escrevi nenhuma dessas postagens que circularam, mas no calor da situação, compartilhei algumas mensagens e postagens. E entre elas, havia uma que citava de forma preconceituosa os meus conterrâneos nordestinos. Peço desculpas pelo meu erro, reconheço e respeito o processo democrático e o resultado das urnas, e torço para que o próximo governo tenha êxito pelo bem do nosso país, independente de qualquer ideologia. Peço desculpas também ao povo nordestino, aos sergipanos e a todos que de alguma forma feri com meus atos, e inclusive minha família, com quem me desculpei diretamente. Essas foram as palavras da Ângela, né, esposa do Landim, hoje, né, hoje à tarde, pelo Instagram. Tem uma questão aí também, Alan, que é o seguinte: o Lance divulgou que a polícia ouviria, né, ou vai ouvir a esposa do Landim após a publicação, né? Isso aí a postagem, né, está sendo investigada pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, né? E aí a nota do DECRAD, né, que é esse Departamento de Crimes Raciais e contra a Intolerância, falou aqui, ó: Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD, a partir de notícia de crime formulada, instaurou procedimento... Ixi, deu uma pulada aqui. Instalou procedimento para apurar todos os fatos. A autora da mensagem será ouvida e a investigação está em andamento, né? Então, tem muita gente dizendo já que esse pedido de desculpa tem a ver com a questão aí do DECRAD, aí, dessa delegacia. Eu não tive a oportunidade de falar, né, sobre esse caso, até porque é a primeira live que eu faço depois desse caso, o Alan também. Eu sou filho de nordestino, né? Meu pai é do Piauí. Eu acho que ela foi extremamente infeliz. A infelicidade dela é gigantesca. É uma fala, apesar de ela não ter escrito, né? Mas é uma fala racista realmente, né? Assim, discriminatória. Não sei se racista, mas discriminatória com certeza, né? Então, assim, acho que demorou muito para se desculpar, né? Deixou o caso repercutir de uma forma gigantesca. E o Flamengo, e aí, assim, né? Sou completamente contra as falas da Ângela. E aí eu vou partir para o Flamengo, tá? O Flamengo gere muito mal suas crises. Assim, é uma incapacidade gigantesca de gerar crise. É uma incapacidade gigantesca de ser humilde. Uma incapacidade gigantesca de controlar o ego. E aí a gente passa por situações e de ter que ficar um dia inteiro vendo mensagem do CSA, postando contra o Flamengo, do Fortaleza, do Vasco. O Vasco falou, não, nós somos todos nordestinos aqui também, a gente aceita todo mundo. E o Flamengo simplesmente, pelo seu presidente, pelo seu vice-presidente hoje, porque o vice-presidente foi no Charla hoje também, falando, não, isso não é assunto do Flamengo, isso é assunto pessoal. Ela é diretora do Flamengo. E aí a gente precisa entender uma coisa. Pessoas com cargos de alto escalão, elas não têm vida pessoal, não, cara. A vida pessoal dela se mistura com a vida do clube. Isso respinga direto no clube. Diretamente no clube. Então, assim, esse pessoal tem que entender que não tem essa, não. Isso aí é uma questão particular dela. Não é.
Até porque ela ocupa um cargo de destaque no Flamengo. Ela ocupa um baita de um cargo de destaque no Flamengo. A diretora de assistência social lá e tal, não sei o quê. Ninguém conhecia. Mas hoje conhece. Por quê? Porque foi uma fala infeliz, para dizer o mínimo. Para não dizer que foi preconceituosa e tal. Entendeu? Então, assim, acho que o Flamengo gere muito mais mal suas crises. Já tem gente falando que ela não deveria nem estar no Flamengo, porque ela é esposa do presidente e tal, não sei o quê. Eu não falo em nepotismo, até porque o cargo dela não é remunerado, né? Mas também pega mal, né? Então, assim, já tem muita coisa com relação a isso. O que mais me chateia, além da fala absurda, o que mais me chateia é a falta de manejo que o Flamengo demonstra a cada crise que acontece. Seria muito fácil. Na hora que saiu a notícia, ela viria, se retrataria e, sei lá, se desligaria da diretoria. Pronto, estava resolvido. Não é possível que a gente vai precisar da mulher do Landim, é tão imprescindível assim, na diretoria de responsabilidade social do clube. Né? Eu acho que a gente consegue colocar outra pessoa capaz ali. Né? Então, assim, pediria desculpa, sairia do Flamengo, o Flamengo ia lá, nota oficial, se desculpava com todo mundo e vida que segue. O Flamengo não fez isso. Então, assim, a fala é horrível. É uma coisa absurda. E a atitude do Flamengo, na voz do seu presidente e do seu vice-presidente, é tão absurda quanto. É isso que mais me chateia na situação. Mas eu acho que o Marcão entrou no X da questão, tá? E o X da questão é o Landim. Ele, apesar de ser um puto empresário, apesar de ser o presidente mais vitorioso da história do Flamengo, ele é incapaz de gerenciar momentos de crise. Ele não sabe se comportar em momentos de crise. Ele não consegue, né, deixar que a vaidade fique de lado em momentos ruins e possa ali fazer o que há de ser feito, agir de forma correta. Ela é esposa do Landim. Tem um cargo que foi criado por ele para ela, é uma vice-presidência, ou seja, não é um cargo remunerado para a galera que quer, né? Que mande ela embora por justa causa. Não, é um cargo remunerado. Para a galera que quer que puna no CPF, infelizmente a gente recebe o codinome da empresa a qual trabalha. Não adianta. Eu já passei por várias multinacionais, várias na minha vida. E todas as vezes eu era conhecido como é o Alan da empresa tal. É o Alan da empresa tal. É o Alan da empresa tal. Tanto que hoje eu trabalho numa empresa a qual o dono virou para mim e falou: eu não quero que se manifeste com relação à questão política. Nem para lado A e nem para lado B. Já me posicionei aqui várias vezes que não gosto de política, né? E não declarei aqui em quem eu votei ou quem eu deixei de votar, até porque eu estava no Equador, nem consegui votar no segundo turno, mas foi um pedido oficial do meu empregador. E ou eu respeito, ou ele me manda embora. Tão simples quanto isso. A casa é dele e a rua é nossa. Agora vamos voltar à seara. Foi uma fala, sim, preconceituosa. Teve xenofobia, que agora é uma palavra que está em alta. Pode ser, e eu conheço muitos. Para quem não sabe, eu sou filho de cearense. A minha mãe é cearense. Hoje nós vimos no carro falando sobre esse quesito. A minha mãe, Alan, mas eu não ligo para essas coisas. A minha mãe pode tratar diferente, como eu já vi alguns aqui no chat falar, eu também sou nordestino e não ligo. Só que vocês têm que entender que vocês são uma minoria. Muitos ficaram muito sentido, muito decepcionado com a fala da primeira-dama, é a esposa do presidente. E a falta de capacidade em administrar e gerenciar essa crise fez com que todo esse rebuliço aqui, ocorresse. Infelizmente, Marcão, a gente tem que repudiar alguém que não precisava disso. Porque se tivesse um senso, um pouquinho de senso, saberia a besteira que fez, a merda que fez. E se cabe crime ou não de opinião, quem vai determinar isso são os juízes. Mas que todos os nordestinos rubro-negros estão nesse momento muito tristes com esse ato, mais um ato racista, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Então, é uma pena a gente presenciar isso, né, nos dias atuais. E sabemos que todos nós
temos que ter responsabilidade. O mundo nos exige isso. E se você está disposto a ter, né, mídias sociais, você tem que saber que a regra do jogo hoje é assim. E se você não se adaptar a isso, você vai sofrer severas punições. Punições jurídicas ou não jurídicas. Mas vocês, né, têm que entender que vocês estão aptos e quanto maior exposição você possa vir a ter, maior tem que ser a responsabilidade.